Eles não a mataram por roubo, nem por covardia na batalha. A punição foi por quebrar uma regra não escrita, uma lei interna, brutal e cega, a lei de Lampião. E Lídia Pereira de Souza, a mulher que trocou o conforto de casa pelo pó e pela bala do cangaço, estava prestes a pagar o preço máximo, não nas mãos da volante, mas nas mãos daquele que dormia ao seu lado, nas mãos do próprio companheiro. Este é o preço final, o preço que só as mulheres do cangaço conheciam. A traição é punida com o esquecimento forçado, e o esquecimento é forçado com a morte. Estamos no sertão nordestino, na década de 1930. Uma terra onde a lei era uma piada de mau gosto, onde o sol rachava o chão e a fome rachava a esperança. O Estado era apenas um boato distante, uma promessa vazia. Neste vácuo de poder, floresceu o cangaço, um reino paralelo onde Virgulino Ferreira Lampião era o rei absoluto, e seus bandos eram os juízes, os executores e, para muitos, a única forma de justiça que existia. Mas não se engane, viver sob a sombra de Lampião era navegar em águas traiçoeiras. Havia o terror externo imposto pelas volantes. Os soldados do governo, incansáveis caçadores que não ofereciam rendição nem piedade. E havia o terror interno, o código de conduta que mantinha aqueles grupos armados unidos, coesos e funcionando como uma máquina de guerra. E nesse código existia uma fragilidade, um ponto cego que era fatal para qualquer mulher que ousasse vacilar. Lídia Pereira de Souza, natural do povoado de Salgadinho, em Paulo Afonso, Bahia. Seu nome talvez não tenha o mesmo peso mítico de Maria Bonita ou o estoicismo gelado de Dadá, a companheira de Corisco. Mas Lídia era uma cangaceira. Ela havia aceitado a vida na estrada, a dor das longas caminhadas, a fome que apertava o estômago e o medo constante do tiroteio repentino. Ela não era uma prisioneira. Ela era uma combatente, uma cuidadora, uma mulher que havia escolhido a liberdade brutal da caatinga em detrimento da servidão silenciosa da fazenda. Lídia estava no grupo de Lampião, sob a vigilância rigorosa do próprio rei do cangaço e de Maria Bonita, a rainha incontestável. E foi sob essa vigilância que Lídia viveu, amou e, por fim, pagou. A vida das mulheres no cangaço era uma dualidade cruel. Elas tinham prestígio, eram as companheiras dos homens mais poderosos da região. Vestiam-se melhor, com sedas e joias roubadas. Eram tratadas com respeito, ou pelo menos com cautela, pelas populações que o bando invadia. Mas esse prestígio vinha com algemas invisíveis. Lampião havia imposto regras estritas. A ordem era a lei máxima e, acima de tudo, a fidelidade. Qualquer deslize, qualquer insubordinação, qualquer sinal de desvio moral poderia ser interpretado como um risco à coesão do grupo. E no cangaço, o risco não era tolerado. Lídia Pereira de Souza, no meio desse turbilhão, era a companheira de José Aleixo Ribeiro, conhecido como Zé Baiano, ou Mão de Onça. Zé Baiano era um dos mais temidos cangaceiros do grupo de Lampião. Preto magro, de cara chupada, ele compensava a aparência com uma valentia que congelava o sangue dos inimigos e uma riqueza que rivalizava com a do próprio Lampião. Era agiota, emprestava dinheiro a comerciantes do sertão, acumulava ouro e moedas. Tinha mais posses que qualquer outro cangaceiro e era apaixonado por Lídia de uma forma que beirava a obsessão. Zé Baiano escolhia os melhores pedaços de carne para ela, dava comida na sua boca, limpava seus lábios com guardanapo de linho, luxos impensáveis no meio da caatinga. Ele a tratava como uma rainha em um reino de espinhos e balas. Mas esse amor, intenso e possessivo, carregava também as sementes da violência. No cangaço, amor e morte eram irmãos gêmeos. O relacionamento entre Lídia e Zé Baiano
Era como todos os amores do cangaço, intenso, rápido e sempre à beira do precipício. Você podia ter seu amor hoje, mas amanhã ele poderia ser morto pela volante, ou você poderia ser morta pela febre. A certeza era um luxo que o sertão não oferecia. O tempo passou na base de poeira e emboscadas. Os cangaceiros viviam fugindo, mudando de esconderijo a cada 3 dias, vivendo debaixo da manta e do céu estrelado. Nesse ritmo, os nervos ficavam à flor da pele. O ciúme era uma doença endêmica e a fofoca a única distração. É aqui que a história de Lídia começa a desmoronar. Havia outro cangaceiro no grupo. Seu nome era Bentevi. Diferente de Zé Baiano, Bentevi tinha algo que atraía Lídia de uma forma que ela não conseguia controlar. Talvez fosse a juventude, talvez a forma como ele a olhava sem a intensidade sufocante de Zé Baiano. Talvez fosse apenas o desejo humano de escolher, de ter controle sobre o próprio corpo em um mundo onde as mulheres eram posses. Os encontros começaram de forma furtiva. Um olhar prolongado demais ao redor da fogueira. Um toque de mão disfarçado durante a marcha. E depois, os encontros no mato, longe dos olhos vigilantes do bando. Lídia e Bentevi sabiam que estavam brincando com fogo, mas a atração era mais forte que o medo. Ou talvez o medo fosse parte da atração. Mas o sertão não permitia segredos por muito tempo. Os cangaceiros tinham um sentido de observação aguçado, treinado para identificar o menor movimento no mato. E eles eram igualmente adeptos a observar o menor desvio emocional dentro do seu próprio círculo. E havia Coqueiro, também conhecido em algumas versões como Besouro, um cangaceiro menor, sem o prestígio de Zé Baiano ou a valentia de Bentevi. Mas Coqueiro tinha olhos atentos e um coração cheio de ressentimento. Ele observava, ele esperava. E em uma tarde, no silêncio abafado da caatinga, ele flagrou Lídia e Bentevi juntos, entrelaçados no mato, consumando a traição que selaria o destino de todos os envolvidos. Coqueiro não correu imediatamente para Zé Baiano. Ele viu ali uma oportunidade. Ele se aproximou de Lídia depois, quando ela estava sozinha, e fez sua proposta. Não era denúncia, era chantagem. Se Lídia se deitasse com ele também, Coqueiro guardaria o segredo. Caso contrário, Zé Baiano saberia de tudo. Lídia sentiu o peso do terror. Ela conhecia Zé Baiano, conhecia a fúria que podia explodir daquele homem quando ferido. Mas ela também não conseguia se rebaixar à chantagem de Coqueiro. Ela recusou. E com essa recusa, selou seu destino. Coqueiro, movido pela rejeição e pelo desejo de vingança, foi direto a Zé Baiano e contou tudo. Ele pintou a cena com detalhes cruéis, saboreando cada palavra, cada descrição que ele sabia que estava cravando uma faca no coração do homem mais perigoso do bando. A reação de Zé Baiano foi instantânea. Não houve gritos, não houve explosão imediata de raiva. Havia apenas um silêncio mortal, um silêncio que todos os cangaceiros ao redor reconheceram como o prelúdio da tempestade. Zé Baiano, o homem que matava sem hesitar, que era temido até pelos próprios companheiros, estava processando a maior traição que poderia sofrer. A notícia se espalhou pelo acampamento como um rastilho de pólvora. Todos sabiam o que estava por vir. A lei do cangaço era clara. A traição conjugal não era apenas uma ofensa pessoal. Era uma quebra do código, uma rachadura na disciplina que mantinha o grupo unido. Se uma mulher pudesse escolher livremente seu parceiro, o ciúme explodiria, as brigas internas minariam a disciplina e o bando se desintegraria. Lampião foi informado. O rei do cangaço ouviu a história com seu característico silêncio calculado. Ele poderia ter intervindo, ele poderia ter poupado Lídia, mas Lampião entendia o código melhor que ninguém. Se ele interferisse, minaria a autoridade de Zé Baiano.
e com isso abriria precedente para que qualquer traição fosse perdoada. A disciplina era mais importante que a vida de qualquer indivíduo. Mas havia uma questão pendente. Coqueiro, o delator, também havia quebrado um código. Ele havia tentado chantagear uma mulher do bando, havia tentado usar a informação para obter favores sexuais. Isso era inaceitável. Lampião, com um movimento de cabeça, ordenou a execução imediata de Coqueiro. Um tiro, desferido pelo cangaceiro Gato, atravessou a cabeça do delator. Coqueiro caiu morto antes mesmo de entender que sua traição também seria punida. Bem-te-vi, o amante, estava em pânico. Ele conhecia Zé Baiano. Ele sabia que sua vida valia menos que um tostão furado naquele momento. E então, ele fez a única coisa que poderia fazer. Fugiu. Desapareceu na Caatinga, correndo como um animal acuado, deixando para trás o bando, Lídia, e a sentença que recaía sobre ambos. Décadas depois, em 1970, Bem-te-vi seria localizado vivo, trabalhando como sapateiro em Carinhanha, Bahia. Mas naquele momento, ele era apenas um covarde que abandonou a mulher que amava à própria sorte. Lídia, agora, estava sozinha. Zé Baiano a chamou. Ele não levantou a voz, o que para quem o conhecia era um sinal ainda mais terrível. Quando ele gritava, estava apenas dando vazão ao temperamento. Quando falava baixo, estava calculando a morte. Naquela tarde, o acampamento estava em silêncio absoluto. O cheiro de pólvora e suor pairava no ar, misturado ao aroma amargo da lenha queimada. Os cangaceiros se reuniram, um círculo apertado de chapéus de couro e rifles, olhando Lídia não mais como companheira, mas como ré. Maria Bonita estava lá, observando tudo, talvez com a cabeça baixa, talvez com a frieza que a vida no cangaço lhe havia ensinado. Ela era mulher, sim, mas também era a companheira de Lampião e tinha que manter a ordem e a autoridade do bando. Lídia foi confrontada. As acusações eram diretas e humilhantes. Ela negou, ela implorou. Ela jurou pela sua lealdade e pela alma do próprio Lampião. Mas as palavras eram inúteis contra a sentença já formada na mente de Zé Baiano. Zé Baiano não queria conselho, não queria intervenção. Ele queria justiça, sua justiça. E Lampião, em seu silêncio, havia dado permissão tácita. Lídia foi arrastada até uma árvore, nas proximidades do acampamento. Zé Baiano ordenou que a amarrassem ali, de pé, braços presos ao tronco retorcido de um juazeiro. A corda mordia sua pele, mas a dor física era nada comparada ao terror do que estava por vir. E então começou a espera, a longa, interminável espera. Lídia passou a noite inteira amarrada àquela árvore, sozinha, sob o céu estrelado que testemunhava seu desespero. Ela podia ouvir os murmúrios do acampamento, o ranger das fogueiras, as conversas abafadas. Ela sabia que estavam decidindo seu destino. Ela sabia que ninguém viria em seu socorro. Durante aquela noite, Lídia tentou apelar. Ela gritou para Lampião, implorou por clemência. Ela pediu a Maria Bonita, mulher para mulher, que intercedesse, mas não houve resposta. A solidariedade feminina era um luxo que o cangaço não permitia. A lei era dura e Maria Bonita sabia que sua própria segurança dependia de sua absoluta adesão à autoridade de Lampião e à ordem do bando. O medo, no sertão, tem um cheiro diferente. Não é o cheiro de pólvora fresca, nem o cheiro de chuva que não vem. É o cheiro metálico e frio da traição. E foi esse cheiro que pairou sobre o acampamento naquela noite, enquanto Lídia Pereira de Souza, a mulher que ousou quebrar o código, aguardava sua sentença final. Quando o sol nasceu, tingindo a caatinga de um vermelho sangue, Zé Baiano se aproximou. Ele havia decidido. Não haveria perdão, não haveria segunda chance. Lídia havia destruído sua honra, havia destruído sua confiança, e no cangaço essas coisas valiam mais que a vida. Zé Baiano não usou arma de fogo, talvez porque quisesse sentir cada golpe,
talvez porque queria que a punição fosse mais lenta, mais dolorosa. Ele pegou um pedaço de pau grosso e pesado e se aproximou de Lídia, que ainda estava amarrada à árvore. Lídia viu a morte nos olhos dele. Ela não gritou. A esperança havia morrido durante a noite. Ela apenas fechou os olhos e esperou o primeiro golpe. E o golpe veio. E depois outro, e mais outro. Zé Baiano batia com uma fúria metódica. Cada pancada era uma palavra não dita. Cada impacto era uma lágrima que ele não derramaria. Lídia desabou contra as cordas, seu corpo se transformando em um peso morto pendurado no juazeiro. Os outros cangaceiros assistiram em silêncio. Ninguém interveio. Ninguém desviou o olhar. Aquilo era uma lição, uma advertência gravada a fogo na memória de todos. Quando Zé Baiano finalmente parou, ofegante, coberto de suor e sangue, Lídia estava morta. Seu rosto estava desfigurado, irreconhecível. O corpo que ele havia amado, que ele havia cuidado com tanta devoção obsessiva, agora era apenas carne e osso quebrados. Zé Baiano soltou o pau, que caiu no chão com um som surdo. Ele não demonstrou remorso, não demonstrou tristeza. Havia apenas uma vacuidade, um vazio onde antes existia a paixão. Ele pegou uma pá. Sozinho, sem ajuda de ninguém, Zé Baiano cavou a sepultura de Lídia. Ali, nas proximidades do riacho do Quatarvo, em Poço Redondo, Sergipe, ele abriu um buraco na terra seca e dura. Cavou por horas, sob o sol escaldante, cada pá de terra sendo uma despedida silenciosa, um adeus brutal à mulher que ele amara e matara. Quando a cova estava pronta, ele pegou o corpo de Lídia, ainda amarrado, e o colocou dentro. Não houve cerimônia, não houve oração. Apenas o som da terra caindo sobre o corpo, enterrando para sempre a mulher que ousou desafiar a lei do cangaço. O bando não esperou. Antes mesmo de Zé Baiano terminar de cobrir a cova, os outros cangaceiros já estavam arrumando os pertences, preparando a marcha. A vida continuava, a lei havia sido cumprida. E Lídia Pereira de Souza agora era apenas mais uma história de advertência, mais um fantasma que assombrava a Caatinga. Zé Baiano voltou ao acampamento em silêncio. Ninguém comentou, ninguém perguntou. A execução de Lídia não foi noticiada nos grandes jornais da capital. Não houve inquérito nem choro público. Ela desapareceu na vastidão da Caatinga, engolida pela mesma violência que prometeu defendê-la. Essa execução teve um impacto profundo no comportamento das mulheres que permaneceram no bando. Lídia Pereira de Souza se tornou instantaneamente um fantasma. Sua história era a prova viva de que o romance e a lealdade ao homem não protegiam ninguém do código brutal de sobrevivência do grupo. As cangaceiras passaram a caminhar com ainda mais cautela, suas bocas fechadas, seus movimentos cuidadosamente calculados. Elas eram, antes de tudo, guerreiras, e a fragilidade emocional era um luxo que custava a vida. A história de Lídia Pereira de Souza não é apenas uma anedota de violência gratuita. É um espelho da sociedade que criou o cangaço. Lídia era uma mulher que buscava a liberdade, liberdade da miséria, liberdade das amarras sociais da época. Mas ao trocar as leis dos coronéis e do Estado pelas leis de Lampião, ela descobriu que a liberdade era apenas uma ilusão. O novo regime era, em muitos aspectos, mais tirânico e mais rápido em aplicar a pena máxima. A vida de cangaceiro era uma corrida constante contra o tempo, contra a polícia e contra a própria natureza humana. Lídia, no auge de sua juventude e de sua ousadia, pagou o preço máximo por um deslize que em qualquer outro contexto seria apenas uma briga de casal. No sertão do cangaço era a diferença entre a vida e a morte. A volante jamais precisou caçar Lídia Pereira de Souza. Ela foi julgada, condenada e executada por aquele que jurou protegê-la. Sua morte não foi noticiada.
Não houve inquérito, nem choro público. Ela desapareceu na vastidão da Caatinga, engolida pela mesma violência que prometeu defendê-la. O legado de Lídia Pereira de Souza é um lembrete sombrio. No cangaço, a lealdade não era uma emoção, era uma arma. E quando essa arma falhava, o portador era descartado sem cerimônia. Ela é a prova definitiva de que no sertão sem lei, até mesmo os laços de amor se desfazem diante da necessidade implacável de sobreviver. Sua sepultura, cavada pelas mãos do próprio homem que a amou e a matou, permanece até hoje em Poço Redondo, Sergipe, nas proximidades do Riacho do Quatarvo. Um marco silencioso de uma tragédia que define a crueldade do cangaço. E o bando, no dia seguinte, continuou sua marcha buscando um novo esconderijo, com um fardo mais leve, mas com uma lição de sangue gravada na memória de todos. A história de Lídia Pereira de Souza não é apenas a história de uma cangaceira. É a crônica da tragédia de quem buscou refúgio na única lei que existia, para descobrir que essa lei era a mais cruel de todas. O silêncio que seguiu os golpes ecoou por décadas, lembrando a todos que no cangaço a única forma de sair era morto. E para Lídia, foi o próprio companheiro que assinou sua certidão de óbito.